Pois é, pessoal, dia 25 de maio, duas coincidências em anos diferentes. Um acidente em 1979 com o McDonnell Douglas DC-10 da American Airlines e em 2002 um acidente com um 747 da China Airlines. Anos diferentes, dias iguais, horários parecidos. É o que nós vamos trazer hoje nesse vídeo aqui do Hangar Calef. Dois acidentes num dia 25 de maio. Então, bora lá comigo. Eu sou Sandro Calef, um apaixonado por aviação, que vou contar essas duas histórias semelhantes que já dão um spoiler do vídeo. Estão relacionados à falha humana na manutenção das aeronaves. Então, bora comigo e solta a vinheta. Pois é, 25 de maio de 1979, uma primavera à tarde, num dia gostoso, no Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, que fervilhava aí de pousos e decolagens, entre eles o voo American Airlines 191, que tinha destino Los Angeles e que ninguém imaginava que estava ali a poucos minutos de presenciar uma triste tragédia, sendo uma das maiores dos Estados Unidos. O segundo voo também no dia 25 de maio, também à tarde, que foi o voo da China Airlines 611, que aconteceu lá no Estreito de Taiwan. O voo 611 ia sair de Taipei, no Taiwan, com destino a Hong Kong, levando aí 225 pessoas a bordo. E também aconteceu numa tarde muito bonita, por volta das 15 horas, igual ao voo 191 da American Airlines. Então, se prepara aí que a gente vai ver os detalhes e eu vou levar para vocês o que fez acontecer a queda destes dois voos no dia 25 de maio, tanto o voo 191 da American Airlines quanto o voo China Airlines 611, que deixaram aí consequências drásticas, mas que também mudou o rumo da aviação moderna no mundo inteiro, porque afinal de contas, o acidente ele ceifa vidas, mas ele traz consigo lições importantes para melhorar a nossa segurança de voo que eu vou trazer para vocês. Então vamos começar de início aí falando do voo American Airlines 191, né? Ele foi realizado, como eu falei, pelo um avião McDonnell Douglas, né, DC-10, que tinha como matrícula November 11 Zero Alpha Alpha, né, era um avião relativamente tinha 7 anos de uso, tinha sido entregue em 1972 para a American Airlines, era um avião bastante promissor para a época, mas que já vinha dando alguns vacilos em relação à sua operacionalização, e era um símbolo da nova era da aviação comercial, tá. E, a tripulação, né, quem era a tripulação? Era uma tripulação bastante experiente. Então o voo 191 era tripulado pelo comandante Walter A.J. Lux, de 59 anos, que tinha mais de 22.500 horas de voo. Ao seu lado ali, o primeiro oficial, James Dillard, de 49 anos, com 9.275 horas de voo, e o engenheiro de voo, Flight Engineer, né, Alfred Hudok, de 56 anos, com mais de 15.000 horas, e todos com muita experiência no modelo DC-10 da McDonnell Douglas, e havia ali ainda 11 comissários. Vamos agora ver como aconteceu o voo e o acidente. Bom, era para ser um voo de rotina, com saída de Chicago até Los Angeles, né? Então, às 15 horas e 2 minutos, o American Airlines 191 iniciou a sua corrida de decolagem, né? Tudo parecia extremamente normal, até que de uma forma inesperada e abrupta, o motor esquerdo, chamado de motor 1, se separou da asa da aeronave, do nada. Tá? E essa separação violenta não arrancou só o motor, ela também danificou gravemente o sistema hidráulico e
travou os slats, né, que são estruturas de sustentação que ajudam numa série de funções durante o voo, durante a decolagem e durante o pouso, dessa asa esquerda. Então, com a asa que foi começando a perder a sustentação, porque teve o problema hidráulico, a perda dos slats que ficaram recolhidos, a asa direita se mantendo sustentada pelos slats que estavam estendidos, né, para poder fazer o voo, o avião começou a inclinar, né, eu vou pegar aqui um DC-10 daqui da coleção, então ele decolou, este motor aqui se soltou, saiu por trás, ele decolou e começou a fazer esse movimento, tá. Trazer aqui, né, esse movimento, e ele começou a fazer um stall, ele começou a voar de lado, né. Então ele inclinou drasticamente para a esquerda, perdendo o controle e caindo em um campo bem próximo ao aeroporto, né. Vamos falar agora das vítimas e as primeiras impressões que se tiveram desse acidente com o American Airlines 191, né. Então, o balanço da tragédia foi chocante. Foram ao todo 273 pessoas vitimadas, né, incluindo, né, 258 passageiros, 11 tripulantes e mais 2 pessoas em solo. Nenhuma dessas vítimas sobreviveu, tá. Ao todo foram 273 vítimas, tanto os que estavam dentro do avião quanto as 2 pessoas que estavam em solo. E esse desastre foi um golpe aí nos Estados Unidos e deixou uma cicatriz enorme na McDonnell Douglas, especialmente o seu modelo, que era o DC-10, que já vinha aí com alguns históricos de alguns probleminhas, né. Então, nos primeiros momentos, a especulação foi bastante intensa, né, o que poderia ter causado esse acidente, né, como é que acontece a separação de um motor de uma asa durante um voo, um avião tão novo, né. Isso foi sabotagem, foi falha mecânica, e a resposta vem aí com uma investigação minuciosa, meticulosa e bastante dolorosa, que é o que nós vamos começar a falar agora, como que a NTSB identificou as causas desse acidente, né. Então, o NTSB, que é o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes Aéreos, que é um órgão americano, começou aí as suas investigações, uma das investigações mais complexas e importantes da sua história, que foi com esse acidente com o DC-10 da American Airlines, e as equipes trabalhavam para juntar diversas peças, micropeças de um grande quebra-cabeça para conseguir elucidar qual foi a causa. E a principal conclusão foi, assim, alarmante na época, né, a separação do motor foi causada por um procedimento errado na manutenção feita pela equipe de manutenção da American Airlines. Eles não seguiram a recomendação do fabricante em relação à manutenção do motor, né. Então, a American Airlines e outras empresas também faziam o mesmo processo, tá, não era só a American Airlines não. Não seguiu as instruções da McDonnell Douglas para revisar o motor, e para revisar esse motor ele precisava remover o motor e saber instalar o motor da forma correta. Então, ao invés deles usarem um guincho, né, pra sustentar o motor e separar esse motor da asa, a American Airlines e as outras companhias também faziam isso, optaram por um método mais rápido. O certo era suspender a asa, tirar o motor e manter o pylon, que é uma estrutura que conecta. Vou tentar deixar aqui mais perto para vocês. O pylon é essa estruturazinha aqui, que precisava desconectar primeiro o motor e depois o pylon. Eles tiravam o motor junto com o pylon, e isso não era para acontecer, né, porque o pylon é uma estrutura que conecta o motor e a asa. Então eles utilizaram aí uma empilhadeira, né, para poder fazer essa retirada, e nesses vários tira, coloca, né, foi causando aí microfraturas na estrutura, né, que prendia o motor à asa, resultando aí numa falha catastrófica durante essa decolagem no dia 25 de maio de 1979.
O NTSB também apontou falhas no projeto do sistema de fixação do motor, ou seja, não era uma falha somente da manutenção da American Airlines, tinha também um problema relacionado à estrutura e construção do DC-10 pela McDonnell Douglas, né, que essa fixação ela não era resistente suficiente, né, a danos de manutenção no sistema e também nos sistemas dos slats, né, que não fornecia um alerta quando tinha perda de sustentação, porque uma das funções do slat é mostrar na cabine de comando que o avião está perdendo sustentação e não foi avisado quando o motor, né, ele projetou para cima, né, ele se deslocou e saiu, né, para trás, ficando na pista. Então, o slat danificado, com um avião perdendo sustentação, o slat direito funcionava, mas também não avisou que estava havendo um stall, né, o avião reclinando, e isso daí foi catastrófico, né, e extremamente importante para a ocorrência desse acidente. Mas tudo o que acontece na aviação, que é investigado e identificado, possui consequências e possui também recomendações, né. Então, as consequências do voo 191 da American Airlines foram gigantescas, né. Além da perda das vidas, né, o acidente gerou uma crise na confiança e na segurança dos aviões da McDonnell Douglas, especialmente o DC-10, tá, que teve a sua reputação extremamente abalada e gerou uma paralisação temporária na frota americana de todas as companhias aéreas que operavam o DC-10, até a McDonnell Douglas resolver esse problema junto com as companhias aéreas. E, em resposta a esse desastre, o NTSB emitiu uma série de recomendações que foram cruciais aí para resolver vários problemas, não só do DC-10, mas também de outros aviões. Então, eram melhoras, né, nos procedimentos da manutenção, que passou a exigir das companhias aéreas que seguissem rigorosamente as recomendações de todos os fabricantes, não só da McDonnell Douglas, mas da Boeing, da Airbus, de todos, que fossem feitos de acordo com o que era recomendado pela fabricante. Modificações também no projeto do DC-10 para fortalecer a fixação dos motores à asa e torná-los mais resistentes a danos, e também no sistema e também melhoria no sistema de alerta de stall, né, para garantir que os pilotos fossem alertados lá dentro da cabine sobre a perda de sustentação do avião, mesmo em situações anormais como que aconteceu, tá? E o legado, né? O que mudou na aviação depois desse acidente da American Airlines com o voo 191, né? Então, o acidente com o DC-10 que fazia o voo 191 pela American Airlines, embora tenha sido bastante trágico, tornou-se aí um divisor de águas para a segurança aérea global, com mudanças significativas na indústria da aviação, né? Então, primeiro houve uma revolução nos processos de manutenção e inspeção das aeronaves. Então, a FAA, que é a autoridade, né, da Federação de Aviação Americana, e outras companhias reguladoras intensificaram aí a supervisão nas práticas de manutenção das companhias, né? Então, implementando auditorias dentro dessas companhias, dentro do serviço de manutenções, que se tornaram bem mais rigorosas e exigindo treinamento contínuo para os técnicos que faziam manutenção das aeronaves, né? O segundo foram as melhorias de projetos nas aeronaves, né? Porque se acontecer uma falha dessa com um modelo de avião, pode acontecer com outros. Então, se tornou uma grande prioridade aí a melhora no projeto de muitas aeronaves, e os fabricantes começaram a projetar componentes que fossem mais resilientes, né, que suportassem mais cenários e falhas que pudessem ser induzidos por manutenção, buscando prevenir aí a separação de motores e outras partes críticas dos aviões que eram fabricados por elas. Né, o terceiro, houve um foco maior na segurança estrutural e nos sistemas de alerta que o NTSB fez em relação às aeronaves, tanto que as aeronaves mais modernas passaram a contar com sistemas de monitoramento bem mais avançados, né, e redundantes, ou seja, se falha aqui, tem outra estrutura para dar suporte, se o alarme não vem aqui, existe outro tipo de alarme para alertar. Isso é redundância na aviação, garantindo que os pilotos conseguissem
receber a informação e perceber-se que estavam numa situação crítica sobre o desempenho da aeronave ali em tempo real. Então, como conclusão aí desse acidente, né, o voo 191 da American Airlines é um lembrete que é sombrio de como a falha humana técnica pode ter consequências irreparáveis e devastadoras, né, e como uma prova aí da capacidade da aviação de aprender a evoluir com as suas falhas e melhorar a sua segurança, né. Então as vidas perdidas aí naquela tarde de maio de 1979 não foram em vão e as lições foram aprendidas aí com esse acidente que ajudaram a mudar a aviação moderna, tornando ela mais segura para milhões de passageiros, incluindo eu e você que estamos aqui nos assistindo um ao outro, né. Agora nós vamos para a parte 2 desse vídeo, que é o desastre do voo China Airlines, 611, que foi uma falha oculta que custou 255 vidas por fadiga metálica, né. Olha só, mais aí problema relacionado à estrutura de avião. Então, também foi num dia 25 de maio, só que de 2002, né, em Taiwan, o voo China Airlines 611 decolava lá de Taipei com destino a Hong Kong, com 255 pessoas, numa viagem que era aparentemente tranquila, também num momento vespertino, à tarde, aí por volta das 15 horas, e, uma viagem tranquila fez com que um avião de grande porte, deixa eu pegar um modelo desse aqui, né, claro que não é este, mas um semelhante a esse aqui é um Boeing 747-200, só que da Panam, então enxerguem ele como, um avião da China Airlines, que tinha tudo para ser um voo tranquilo e normal, mas que trouxe à memória da investigação um outro acidente que aconteceu no Japão, que foi com o voo 123 da Japan Airlines, que se desintegrou no ar por causa de uma explosão que aconteceu por falha de fadiga metálica. Então foi um acidente muito semelhante e muito parecido, tanto em relação ao motivo que causou essa fadiga metálica, quanto à forma que aconteceu o acidente que eu vou contar aqui para vocês. Então eu vou contar detalhes sobre, esse acidente do voo China Airlines, 611, né, para a gente entender que as causas foram bastante complexas e que poderiam sim ser evitáveis. Era um voo que tinha tudo para dar certo e um acidente altamente prevenível que esse desastre impulsionou um monte de coisa em relação à segurança na aviação. Vamos primeiro para a aeronave, né? O avião era um Boeing 747-200 de matrícula Bravo 18255, é um modelo que é bastante robusto, confiável, voa até hoje o 747, hoje a maior parte deles é avião cargueiro, a Lufthansa é a que tem maior frota de Boeing 747 de passageiros, né, e a Atlas Air é a que tem maior frota de 747 cargueiro, então era um avião bastante conhecido, bastante renomado, que vinha fazendo sucesso desde o do seu lançamento em 1969, e ele é apelidado carinhosamente aí como, Rainha dos Céus ou Jumbo Jet, né, então, esse avião em particular já carregava uma longa história, ele tinha 22 anos e 3 meses de operações e realizou seu primeiro voo em julho de 1979. Olha só, mais uma coincidência. O acidente com o voo da América, 191 aconteceu em 79, o 747 da China Airlines, que fazia o voo 611, foi produzido em 1979, já tinha aí 22 anos e 3 meses de operações, e ele já vinha de outras companhias aéreas, até que ele foi, incorporado à frota da China Airlines, e mesmo ele mais antiguinho, com 22 anos, os aviões foram projetados para viajar
e voar, decolar, pousar por décadas, se a manutenção estiver em dia e tendo sido feita de forma correta, seguindo as recomendações lá dos seus fabricantes, né. Então bora para a tripulação do voo 611 da China Airlines, né. Então a tripulação de cabine era bastante experiente, o comandante tinha mais de 10.000 horas de voo. O primeiro oficial, né, que o pessoal chama de copiloto, com uma experiência enorme em operacionalização do 747, o engenheiro de voo também tinha bastante horas de voos. Além disso, a equipe era composta por 19 comissários de voo e ninguém podia prever o que estava para acontecer em poucos minutos após a decolagem do China 611. Então, vamos agora ver o voo e o acidente. O voo 611 ele decolou do aeroporto internacional de Taiwan, né? Antigamente ele era chamado de Chiang Kai-shek, né? Em Taipei, no Taiwan, às 15h08, né? Horário bem parecido com o da American 191, né? Com destino ao aeroporto internacional de Hong Kong, né? Então a aeronave subia normalmente dentro do que era previsto, né? Já estava atravessando o Estreito de Taiwan e aproximadamente, né, 30 minutos, né, para ser mais preciso, 23 minutos depois da decolagem, né, o avião já estava a mais de 10.000 metros de altura e o controle aéreo perdeu o contato com a aeronave. Então ela deixou de falar e eles não conseguiam encontrar. Então, pessoal, testemunhas de solo que enxergavam lá em cima, né, e em outros aviões que passavam perto ali, relataram ter visto uma grande explosão e muita fumaça no céu. E o avião, gente, simplesmente se desintegrou em pleno voo, espalhando destroços por uma grande área marítima ali, e não houve qualquer tipo de chamada de emergência ou aviso dos pilotos. Então, nem os pilotos souberam o que aconteceu. Não houve aviso, não teve preparo, né? Simplesmente o avião se desintegrou, ele explodiu, né? Em relação às vítimas e a investigação inicial. Então, todas as 255 pessoas a bordo do China 611 perderam suas vidas nesse acidente, né? A magnitude chocou aí a Ásia e o mundo inteiro, e a busca pelos destroços foi extremamente exaustiva, juntamente com a busca pelos corpos, né? Foi uma operação massiva, né, com fragmentos do avião encontrados aí a centenas de metros de profundidade do oceano, né? Então, a equipe de investigação, que foi liderada pelo Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan, né, o ASC, atualmente TTSB, Taiwan Transport and Safety Board, né, enfrentou um desafio imenso aí nessa investigação, né, até entender o motivo da desintegração do voo 611, né, que sugeria ali naquele momento inicial uma falha estrutural, né, mas não se sabia exatamente o que tinha causado essa falha estrutural e essa explosão, né, essa explosão, essa descompressão explosiva que aconteceu dentro do avião, já que ele operava normalmente aí há mais de 2 décadas, né. Mas aí chega o momento onde as causas, né, são reveladas pela investigação, tá. Então a investigação do voo trouxe aí como principal conclusão de que o 747 desintegrou, né, se desintegrou no ar por uma rachadura por fadiga metálica, né, que propagou, que aconteceu por causa de um reparo inadequado feito 22 anos antes, lá em 1980. Olha só. E o avião passou aí por vários ciclos de pouso, decolagem, pressão e despressurização de cabine, até que acontecesse esse dano na estrutura metálica da aeronave. Então, depois de um tail strike, o que é um tail strike? O avião, quando ele está decolando, tá? Ele bate o fundo, né, a cauda dele raspa no solo e ele decola, e esse tail strike, ele provoca, né, uma série de danos na estrutura do avião, né, e o painel inferior da fuselagem traseira desse 747 da China Airlines foi danificado.
O reparo foi feito, né, pela própria China Airlines na época, que não seguiu os padrões recomendados pela Boeing lá em 1980, né, que recomendava remover o material, danificado e aplicar uma placa de reforço externa, chamada de Doppler, que se estendesse além da área danificada. Eles fizeram lá um armengo nessa área danificada, e eles aplicaram somente uma placa de reforço interno nessa estrutura, né, sem que houvesse a sobreposição, né, que fosse além dessa placa, e isso deixou a rachadura, inicial exposta a pressões contínuas e invisíveis durante as pressurizações e despressurizações para pousos e decolagens do 747 envolvido aí no acidente. Então, ao longo desses 22 anos, essa rachadura original, que essa rachadura ela foi maltratada, mal resolvida, feita de forma correta, e ela gradualmente, ao longo desses 22 anos, foi se expandindo em microfraturas, né, devido ao ciclo repetido aí de pressurização e despressurização da cabine. E no dia do acidente, infelizmente, com aquelas 255 pessoas, ela atingiu seu ponto crítico, né, causando aí uma falha explosiva, uma descompressão explosiva na estrutura da fuselagem, levando aí à desintegração completa do avião, né. Então a investigação apontou falhas na fiscalização de qualidade dos reparos e na detecção de rachaduras durante as inspeções, né, que tem que acontecer de período em período, e é uma área de difícil acesso e as pessoas acabavam negligenciando a inspeção dessa estrutura para identificar as microfraturas e a fadiga metálica, né, por causa dessa localização e o método de reparo serem extremamente difíceis e difícil também de ser identificado e bastante caro, né. Mas, como tudo, né, o acidente ele não fica em vão, vão ter as consequências e essas consequências vão trazer as recomendações, né. Então, o acidente com o voo da China, do China Airlines 611 teve consequências drásticas aí para China Airlines, que teve a sua imagem manchada. Imagina, uma empresa que deixa um avião explodir por falta de manutenção adequada, por falta de reparo adequado. Então foi um golpe na reputação da China Airlines, somado a outros acidentes anteriores que já vinham acontecendo com a companhia aérea, que abalou bastante a sua reputação, né. E as recomendações feitas pelo Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan, que foi responsável pela investigação desse acidente, né, abrangem diversos aspectos, né, que causaram também um impacto global. Então, todo acidente que acontece, nenhuma perda de vida é em vão, né, vão se evitar que novos acidentes possam acontecer. Então, as recomendações foram de revisão e aprimoramento dos registros de reparo. Então, todo reparo que é feito, ele deve ser devidamente registrada no diário de bordo daquela aeronave, nos registros de registro de manutenção. Isso passou a ser exigido por todas as companhias aéreas, né, e todas as autoridades reguladoras do mundo que aprimorassem também, todas as empresas aprimorassem os seus registros, né, de reparos de estrutura, especialmente aqueles feitos em áreas mais críticas. Foi recomendado fazer também, inspeções bem detalhadas sobre fadiga metálica nos componentes e nas estruturas de fuselagem das aeronaves, que foram implementadas aí medidas técnicas, né, bem mais rigorosas e frequentes, que foram focadas nas áreas mais propensas à fadiga metálica, especialmente após reparos, né, de danos estruturais, né, porque a gente tem 2 exemplos que aconteceu a mesma coisa, o voo JAL 123 e o da China, 611, que aconteceram aí por erro aí nesse componente, o voo, né. O tratamento específico de reparos estruturais, com uma ênfase na necessidade de um treinamento aprofundado para os técnicos de manutenção sobre os métodos corretos de reparo estrutural e das consequências, né, dos desvios dos manuais
dos fabricantes, pode acontecer como aconteceu aí com esse acidente, né. Principalmente nas aging aircraft, né, ou seja, as aeronaves mais antigas, com um reforço, né, de programas de investigação estrutural nessas aeronaves, né, principalmente essas frotas mais envelhecidas, com foco na detecção aí de danos de fadiga que podem ser invisíveis, mas que se identificados e inspecionados em tempo oportuno, não vão provocar acidentes como esse, né. E o que mudou com esses com esse acidente, né, o que que mudou na aviação? Então a tragédia do China 611 se viu aí como um poderoso catalisador para mudanças fundamentais na regulação, especificamente na relação de manutenção e na gestão de frotas antigas, né, houve também um reforço significativo nos programas de manutenção das aging aircraft, nos aviões mais envelhecidos em todo o mundo, e as autoridades de aviação, como o FAA dos Estados Unidos, a EASA na Europa, também intensificaram bastante as exigências de inspeção para essas aeronaves mais antigas, focando aí na detecção precoce de rachaduras, microfissuras, fissuras nas estruturas metálicas das suas aeronaves para evitar tragédias como essas aí. Então, a documentação de reparos também se tornou obrigatória e bem mais detalhada, tanto para as companhias aéreas como para os seus fabricantes, que são obrigados a manter registro detalhado também acessível para toda a manutenção feita por elas também nos seus clientes, e o desenvolvimento da aplicação de tecnologias mais modernas na inspeção, né, na inspeção não destrutiva, né, na identificação de fadigas metálicas. Hoje existem microscópios que são utilizados para identificar em pontos estratégicos de maior risco de fadiga metálica se está acontecendo alguma coisa, e já fazer o reparo antes de que seja tarde demais, né. Então a indústria como um todo aí, né, com a consequência desses 2 acidentes, passou a dar mais importância e aderência rigorosa aos manuais de manutenção, seguindo à risca ali o que era programado pelas fabricantes das aeronaves, para mesmo entender que um desvio, por menor que seja, como que aconteceu no American Airlines, que ao invés de desmontar o motor e utilizar um guindaste, utilizar uma empilhadeira para tirar o pylon junto com o motor, é um desvio pequeno, mas que causou, porque se você não tá direitinho ali o encaixe, você vai batendo até achar o buraco certo de encaixar, vai provocando microfissuras, que fez com que esse motor do American Airlines 191 se soltasse aí durante a fase final da sua decolagem, né. Então, que esses desvios, por menor que sejam, né, podem causar aí danos catastróficos ao longo do tempo, e que precisam ser seguidas aí as recomendações de manutenção dos fabricantes, né. Então, como conclusão disso tudo aqui, o acidente do China Airlines 611 quanto o da American Airlines, 191 trazem lições aí a um custo altíssimo, através da perda da vida de muita gente, que nos lembram que a segurança na aviação é um esforço contínuo, e que cada detalhe na manutenção, cada inspeção e cada reparo são muito importantes e contam aí como uma garantia de segurança para a gente passageiro que está dentro de um voo nacional ou internacional. E graças a essas investigações meticulosas que são feitas, né, pelos órgãos de fiscalização, no caso, no Brasil, aqui nós temos o CENIPA, que faz isso, né. Essas investigações, elas trazem recomendações, né, que sugerem ações para essas tragédias não acontecerem novamente na aviação, tá, tornando-a cada vez mais segura e garantindo que falhas inobserváveis, falhas ocultas, sejam identificadas precocemente e que não derrubem aviões, né. Eu costumo falar, gente, o avião não cai, o avião é derrubado, tá. Como assim, Sandro, o avião não cai, ele é derrubado? Ele sempre vai cair, por maior parte deles, raramente por uma questão atmosférica,
ele vai cair por uma questão humana, né, na falha da manutenção, na falha de reposição de peça, na negligência, no abandono, no erro do piloto, né, na inobservância de sistemas, então isso tudo é humano, né, então acaba que o avião se torna aí derrubável por causa dessas ações humanas, e quando a gente entende que a manutenção bem feita, é uma equipe bem treinada, tanto a que está operando o voo, quanto a que está fazendo a manutenção e reparo bem preparada, esses tipos de acidentes vão ser mitigados, diminuídos aí de forma significativa e aumentarem a nossa segurança em voo, né. Então, todo acidente ele deve ser investigado, tá, e essa investigação ela deve trazer as suas recomendações, né. Então pessoal, era isso. Se você achou esse vídeo aí informativo e relevante, já deixa o seu like aqui no vídeo, se não é inscrito no Hangar Calef, se inscreva, compartilhe aí com a galera para conhecer um pouquinho sobre esses 2 acidentes, que foram até 3, né, que eu mencionei aqui hoje, porque teve o JAL 1, 2, 3, compartilhe aí com o pessoal e aproveite para maratonar os vídeos que tem aqui no canal, que tem aí, unboxing e apresentação de várias miniaturas que eu tenho aqui dessa coleção. Então, ó, um beijo no coração, um abraço de urso e fui. Valeu!